Olá, existem muitos Flávios de Souza no Brasil, mas só tem um que participou como roteirista, ator e autor em programas de televisão como O Mundo da Lua e O Castelo Rá-Tim-Bum. Eu. Neste vídeo, eu vou apresentar quase todos os livros que eu escrevi que foram publicados no menor tempo possível. Então, por favor, se você gostar, se inscreva. Aqui, se inscreva. Se inscreve, vá. Muito bem, nosso amigo editor Vini Bazan vai começar a contar o tempo já. Meu primeiro livro foi o Vida de Cachorro, que antes de ser livro era uma peça. Eu fiz o cartaz da peça, que era exatamente assim, que virou capa do livro, e eu fiz as ilustrações também. Depois, agora ele tem essa cara aqui. Aí, 3 histórias que eu tinha escrito para a revista Recreio viraram um livro. Homem Não Chora, que depois teve essa cara, e agora tem essa cara aqui, feita com bonequinhos de massinha, certo? E aí, junto com ele, era Meu Herói e Papai, Vovô e Eu. Você está vendo aqui um monte de histórias sobre crianças, papais, vovôs, titias, mamães, meninas e meninos. E aí eu escrevi 3 livros, que eram para ser livros e viraram livros, pela primeira vez na minha carreira. É o Filho de Artista, o Menino, uma Menina, Papel de Carta, Papel de Embrulho, e a Mãe da Menina, a Menina da Mãe, que eu não sei onde foi parar o que eu tinha. Aí, mas se você tiver curiosidade, tem um vídeo nesse mesmo canal, muito bonita, a história inteira lida pela Sônia Bacila e a Rafaela Bacila, que é a filha dela. São 2 atrizes maravilhosas. Aí o Filho de Artista tem essa nova versão, super colorida, e um menino, uma menina tem essa versão muito bacana também, tudo feito de papel. Os bonecos são de papel, o cenário é de papel, e os objetos são feitos de papel. Aí vem um chamado A Chegada do Invasor, que é uma história que os verdadeiros fãs do seriado Mundo da Lua vão saber que história que episódio do Mundo da Lua essa história inspirou. Aí eu escrevi um chamado Eu e Mim Mesmo, que era uma história um pouquinho esquizofrênica, um pouco moderna para a época dela, um dia eu acho que vão entender. E aí veio o primeiro grande sucesso de Flávio de Souza, Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos. E agora tem uma nova versão colorida, muito bonita. São as mesmas ilustrações, só que numa versão colorida. Depois teve esse A Noite em que o Tempo Parou, que se chamava Marcelo, 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 que era uma homenagem para aquele clássico da Ruth Rocha, Marcelo, Martelo, Marmelo, né? Ela não achou muita graça, mas depois que expliquei, ela achou engraçado assim. Mas eu resolvi mudar o nome para A Noite em que o Tempo Parou, e um dia eu vou escrever uma nova versão que vai chamar Tiago, Diego, Diogo. Tá bom? Aí vieram 3 livros do Mundo da Lua, que eram 3 episódios que eu transformei em livro. Foi uma maior briga para conseguir fazer isso, mas tudo bem, acabou dando tudo certo. E aqui todos têm o Lucas Silva na capa. Aí vem um livro autobiográfico, que é de uma coleção de escritores, falando como viraram escritores e como continuaram. E eu fui chamado porque eu já era roteirista. E anos depois eu fiz uma nova versão, e que na verdade todo um livro diferente, porque eu sou maluco. Em vez de só reescrever umas partes, contar umas partes que ainda não tinha acontecido quando escrevi a primeira versão, eu escrevi todo um livro diferente que chama Senta que Lá Vem História, que tem a ver com aquele quadro, aquela abertura de quadro, né, do programa Rá-Tim-Bum. Por falar em programa, aí vem um chamado Mundo da Lua. E aí eu fiz essa coleção, eu escrevi 6 dos 10 livros da coleção. Foi uma loucura isso daqui, no lançamento, milhares de pessoas se revelando, foi muito bacana. Aí eu fiz um, que é um livro que tem a ver com a história da Cinderela, essa Anastácia e Bonifácia, são as irmãs más dela, né? E aí elas contam versões diferentes da história. Mas não é um livro para criança, é um livro para adultos, ok? Por falar em contos de fada, eu fiz esse livro chamado Que História é Essa? Só que na verdade ele tinha essa cara aqui, ó. Ele era assim. E aí eu fiz o número 2, a gente não achou o ilustrador, porque ele era espanhol, o Pepe Casals, e não acharam ele. Então aí Daniel Filho fez essa versão, muito bonita também, eu adoro essas ilustrações. Mas aí quando eu escrevi o 3, anos depois, um terceiro ilustrador, para ficar diferente, cada livro ser de um ilustrador, aí eu pensei, será que tem um jeito de parecer que é uma coleção? E na verdade né? Aí fizeram assim as capas, olha, com ilustrações diferentes, mas é uma coleção com 3 livros, tá certo? Depois veio um chamado Domingão Joia, que é um livro muito engraçado, talvez o mais engraçado que eu já escrevi, que é de uma família paulista paulistana, né, que vai pra praia. Se você é carioca, você simplesmente vai até a praia. Se você é paulistano, você tem que descer a serra para chegar numa praia mais perto, que é em Santos. E aí, cada pedaço é contado por uma pessoa da família, e aí é engraçado porque aí cada capítulo tem um estilo completamente diferente. Anos depois eu escrevi o Sabadão Joia,
que é 10 anos depois também, com a mesma família, indo para a praia de novo. E aí tem bastante confusão, como sempre. E aí é engraçado porque é diferente, né? Porque, por exemplo, tem uma hora que tocam no celular de alguém e todos têm, menos da bebê. Aí vieram esses livros, que era passando na coleção, Jack Brodowski, que é o filho de um arqueólogo. Na verdade, o pai e a mãe dele são arqueólogos, ele tem aventuras pelo mundo, e um dia essa coleção vai continuar porque eu vou escrever o mais legal, que é o Egito. Esse livro não existe ainda porque ele não ficou pronto na minha cabeça. Aí eu escrevi um livro que eu tenho muito orgulho de fazer, que é a biografia de uma das maiores atrizes de todos os tempos do Brasil, que é a Marília Pêra. Se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar, quando foi feito esse livro, eu ia mudar esse nome, que Vicidarte tem a ver com uma área de uma ópera chamada Tosca, que é a história de uma cantora, que fala Vivi de arte. Então, Vicidarte. Na verdade, eu queria que esse livro se chamasse, agora eu queria, né, que eu não tive essa ideia antes, chamar Camaleoa, que é daquela música do Caetano, que é maravilhosa, e é isso que eu acho que ela foi a vida toda. Ela foi uma camaleoa, uma atriz que se transformava em outras, no palco e na frente das câmeras. Aí eu escrevi um que é um biográfico também, como ator, mas só que é uma coisa bem mais humilde. E aí eu conto como que eu virei ator e como que eu continuei. E esse livro também fala um pouco assim da história do teatro mundial, um pouco da história do Brasil. E eu falo de atores muito bons que tiveram no Brasil. Eu não pude falar de todos que eu gostava, porque o livro também ia ser uma enciclopédia, né? Porque tem muito ator bom no Brasil. Aí eu escrevi uma versão muito maluca da história da Cinderela, a partir de um episódio do Rá-Tim-Bum, que a história é a Cinderela é cadeirante. É uma versão muito bacana. Esse livro é bacana porque ele não foi vendido, ele foi distribuído, muitos e muitos exemplares, de um projeto chamado Projeto Feliz, que distribuiu milhões de livros por todo o Brasil, e eu fiquei muito orgulhoso de fazer parte dele. E veio um que é Contos das Quatro Estações, que são histórias bem engraçadas, porque é o que eu mais gosto de fazer, essa história engraçada, e aí cada uma tem a ver com uma estação do ano. E aí um dos grandes sucessos de Flávio de Souza também, Desenhos de Guerra de Amor. Esse livro é bem bacana porque é um menino e uma menina que vão para a escola no mesmo ônibus, e aí você vai acompanhando assim, é como se fosse um diário, né? Cada vez que você vira uma página, passa um dia na história, e aí tem o que ela fala, o que ela vai escrevendo durante a viagem, de ida ou de volta, e o que ele escreve, e aí eles começam praticamente como inimigos e acabam virando amigos. É uma história bem bacana. E aí tem isso aqui que é Eram 4 Vezes, que é uma peça de teatro que eu escrevi especialmente para essa coleção de teatro. E a história do Chapeuzinho Vermelho, que é uma coisa que eu tenho uma certa mania dessa história, só que é do ponto de vista, o que aconteceu com a mãe, com a avó, com o lobo e o caçador, enquanto o Chapeuzinho está indo para a casa da avó. É uma história bem engraçada também, é claro. Aí tem esse que chama Espelho através de Alice, que tem a ver com aquele livro Alice através do espelho, né? Que é a história de um jovem que se torna ator de novela. É uma história super bacana também, mas também não é para crianças, é para jovens, para adolescentes e jovens. Esse livro, eu adoro esse livro, por quê? Porque eu ganhei o grande prêmio que o escritor pode ganhar no Brasil, que é o Jabuti, tá certo? Chapeuzinho Adormecido no País das Maravilhas, era uma peça de teatro muito engraçada. Eu escrevi especialmente para uma amiga minha, uma peça toda cantada, dançada e sapateada principalmente, e acabou virando esse livro super bacana que ganhou esse prêmio. Aí aquela nova versão do Homem Não Chora, feita com bonecos de massinha, eu acabei escrevendo esses 2 livros para virar uma coleção. Por que não? Um carrinho e 1 mais 1 igual a 1, que é sempre com o mesmo personagem daquele do Homem Não Chora. Aí eu fiz essa coleção aqui, na verdade eu fui convidado, né? Eu não fiz nada, na verdade eu fiz a versão de 6 histórias, uma não está aqui, não sei porquê, não consegui achar. Você está vendo que cada um foi feito por um ilustrador, todas essas cores, muito bacana, e são todas muito engraçadas, né? O do Patinho Feio, que é o Patinho Feio, essa história aqui é a mais engraçada, eu acho que é a história mais engraçada que eu já fiz na minha vida. Tem criança que tem dá gargalhadas durante. Uma das coisas também que eu adorei fazer foi traduzir o Peter Pan, que é um dos grandes clássicos da literatura infantil, e adaptado, né? E aí vem outra história do Chapeuzinho Vermelho, desculpe, que chama Novo Chapeuzinho, mas é uma versão bem diferente, porque cada versão se passa numa época e num lugar completamente diferente. O primeiro, ela é um dinossauro. Veja só que história maluca. E tem 2 que são meninos,
E aí cada um se passa num lugar completamente diferente. Tem um que é na Índia, um que é no Brasil, na verdade 2 que se passam no Brasil. Inclusive tem 2 que se passam no futuro, que também é muito engraçado. Esse livro é um dos grandes sucessos do Flávio. Você viu que o Flávio Souza tem muitos sucessos, né? E ele é muito humilde, muito modesto também. Esse aqui é uma versão adaptada, tradução e adaptação da comédia mais famosa e mais engraçada. Não é a mais engraçada, mas é bem engraçada também, chamada A Megera Domada, do William Shakespeare, que é o dramaturgo mais famoso de todos os tempos. Aí tem esse livro aqui, que é Antes e Depois, que eu tenho muito orgulho de ter escrito, que conta pedaços, uma coisa que aconteceu na vida desses 7 personagens da história do Brasil, que mudou a vida deles, por isso que chama Antes e Depois. Que é uma coisa que aconteceu na infância, ou assim, logo no começo da adolescência, que fez a vida deles mudar completamente. E todos têm a ver com a abolição da escravatura, que é uma coisa muito importante no Brasil, né? E só essa pessoa aqui, que não tem a ver diretamente, mas é uma pessoa que lutou muito contra preconceito, então ela tinha a ver. Esse livro eu também vou ter que fazer um vídeo um dia explicando melhor, porque assim, rapidamente não dá muito para explicar muito bem. Esse daqui é Direitos Universais das Crianças e dos Jovens, que são poemas e explicações da Declaração dos Direitos Universais das Crianças. Foi feito pela ONU, né? Muito bonito também, muito bacana. Esse aqui é sobre futebol, se chama Quadra Domingo, que tem a ver com meu pai, que jogava futebol, que era fanático, e principalmente com meu filho menor, que também era fanático e jogava futebol. Aí tem um que chama Guerra da Rua, dos CMPs, que são jovens, são crianças, né, que moram numa rua pequenininha, onde tem 2 IPs, que são siameses, né, eles cresceram juntos, assim, grudados um no outro, eles fazem todo um esquema para proteger os 2 CMPs, que vão ser derrubados para colocar uma placa no terreno baldio que tem no fim dessa rua. E esse livro é muito bacana porque são histórias de monstros brasileiros. E eu fiz as ilustrações também. É um livro assim que se você chega perto, tem uma hora que você... Parece que não tem nada aqui, aí você vai ver, tem. Por exemplo, o Saci. Sabe que você está vendo o Saci? Olha o Saci aqui. Cadê o Saci? Não estou achando o Saci. Oh, meu Deus. Cadê o Saci? Você está vendo o Saci? Ah, olha a cara do Saci. Esse livro eu também adoro. Muito bem, aí eu escrevi esses aqui, que são livros para crianças bem pequenas. São sobre bichos e são escritos de uma maneira bem simples e divertida. Porque não tem jeito, tudo que eu escrevo tem que ser divertido. Esse daqui é o primeiro livro que eu escrevi, que eu traduzi do espanhol, certo? Eu não sou um especialista em espanhol, mas é uma língua fácil, porque é parecida com o português, e tenho 3 dicionários de espanhol, e é um livro muito engraçado, muito bacana. Outro livro que eu traduzi do espanhol, esse daqui acabou de ganhar um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, de livro traduzido, né? E é uma história muito bacana que eu vou fazer um vídeo também, porque tem a ver com... Chama É Proibido Ler Lewis Carroll, que é o escritor da Alice no País das Maravilhas, que tem a ver com a menina que inspirou as histórias para quem inventou, né? E o menino para quem o autor do Peter Pan escreveu Peter Pan. E aí esse livro que eu tenho muito orgulho, que é o Museu da Emília, que é uma história, que era uma pequena peça do Monteiro Lobato, que eu transformei no livro. E aí tem isso aqui, um dos últimos livros, estamos terminando esse vídeo, é O Menino de Calça Curta, que é uma história original, que é uma história que aí eu retomei um pouco aquela coisa de escrever sobre meninos e parentes, né? Então é sobre o menino, principalmente o menino, o avô e o bisavô, porque tem uma confusão entre o avô dele, o preferido dele, que ele mais gosta, com quem ele mais fica, com o pai dele, que é um dos bisavós, que é um cara que parece que é muito mal-humorado e na verdade é uma pessoa super gentil, ele só não sabe se comunicar com as pessoas. E aí o menino acaba decifrando lá um mistério e ele consegue fazer o avô e o bisavô se reconciliarem. Uma história emocionante e muito engraçada. Eu sou muito modesto, como você está vendo, né? E aí tem esse livro que é bem para adultos também, vamos deixar isso bem claro, a capa é bem colorida, mas não é para criança, é para adultos. Chama Fascinação, que tem a ver, esse livro começou como uma adaptação de uma peça que eu fiz, é muito bacana, e eu escrevi junto com uma escritora maravilhosa chamada Lucy Colin, que é a minha grande amiga, para quem eu dediquei o último livro dessa lista, que é uma tradução
Essa sim, a comédia mais engraçada do Shakespeare, que é o maior dramaturgo de todos os tempos, chamado A Comédia dos Erros. Tá bom? Tradução e adaptação. E assim termina esse vídeo, graças a Deus, porque estou praticamente morrendo. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, eu também cheguei. Talvez eu tenha que ir para o hospital agora, mas tudo bem, eu consegui falar sobre quase todos os meus livros em sei lá quantos minutos e quantos segundos. Vamos ver na hora que acabar. Obrigado. Tchau.